Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais uma videoaula de Sociologia Jurídica. Nessa videoaula, nós daremos continuidade à reflexão que iniciamos na videoaula anterior, ou seja, a ideia de direito como um instrumento de controle social. E como sempre é bom revisar, né, para a gente poder assimilar esse conteúdo, quando eu falo em direito como um instrumento de controle social, eu estou me referindo ao conjunto de instrumentos utilizados para manter a ordem. E, nesse caso, para nós, aqui dentro dessa perspectiva teórica de sociologia jurídica que nós estamos traçando, o direito é um instrumento de manutenção da ordem social por excelência, não é? Inclusive, a partir dessa premissa, eu gostaria de então apresentar para vocês o terceiro aspecto, acerca dos papéis ou funções que tradicionalmente são colocados ao direito. A gente viu, né, na videoaula anterior os dois primeiros, que era a função conservadora e a função pedagógica. Conservadora no sentido de conservar a ordem social, que é inclusive a função aí que sobressai no próprio título que eu dei para a videoaula. E a segunda função, que é a função pedagógica, no sentido de ser uma referência do indivíduo ao ele escolher uma conduta, uma prática diante do contexto social ao qual ele está inserido. A terceira função, que é o que a gente começa falando na videoaula de hoje, é a função transformadora. E o que seria essa dimensão transformadora? Seria defender que, a partir da perspectiva do direito, a partir dos instrumentos colocados pelo direito, seria possível uma mudança estrutural da sociedade. E aí eu falo em mudança estrutural, eu friso esse termo estrutural, para exatamente marcar que é uma mudança significativa, profunda, completa da sociedade. Então, quando eu me refiro à função transformadora aqui, eu não estou me referindo a meros paliativos, mas sim uma mudança total, radical do estilo de vida em sociedade. Em relação a essa função transformadora, a academia, né, a sociologia do direito, os pensadores do direito como um todo tendem a divergir, né? Existe uma perspectiva teórica que vai defender que sim, que é possível pensar a partir do direito mudanças estruturais da sociedade. Por outro lado, nós temos uma outra perspectiva com a qual eu me filio e a perspectiva que eu venho construindo com vocês até então, que é de que o direito ele não seria capaz de fazer uma mudança estrutural da sociedade. Que, na verdade, o que a gente percebe, ou o que a primeira perspectiva chama de mudança estrutural, na verdade seria um mero paliativo, né? Uma mudança conjuntural, mas que não representa uma mudança estrutural. E aqui, na nossa perspectiva, nós vamos chamar esse paliativo não de mudança radical, mas nós vamos chamar essa mudança paliativa de resiliência. O que significa esse termo, né? Resiliência. Resiliência significa capacidade de adaptação nos mais variados contextos, né? Hoje, principalmente o segmento de autoajuda, tem atribuído muito essa palavra resiliência a pessoas, né? Situações em que, por exemplo, pessoas passam às vezes por uma situação de luto, de uma perda muito grande, de perda de emprego. E aí o que seria resiliência? Mesmo nesse contexto mais diverso, contexto mais hostil, a pessoa consegue dar a volta por cima, a pessoa consegue encontrar um equilíbrio físico, mental, material e por aí vai. É esse mesmo raciocínio adaptado ao funcionamento do direito. Ou seja, o direito resiliente é quando você tem as mais variadas dinâmicas sociais e o direito barra Estado adota medidas de alteração da realidade
não alteração estrutural, mas um mero paliativo para quê? Para conseguir manter a sua legitimidade mesmo no novo contexto. Um exemplo disso, né? Um exemplo disso seria alguns avanços que a sociedade contemporânea acompanhou nos últimos tempos em relação aos direitos civis. Por exemplo, quando nós pensamos o casamento entre pessoas do mesmo gênero, né? Essa autorização que veio aí por meio do STF, né, de uma de impregnar uma nova interpretação de um dispositivo constitucional, nesse caso, o que a gente tem, percebam, é um reconhecimento desse grupo como um sujeito de direito. Porém, quando a gente analisa, né, por exemplo, alguns outros aspectos, a gente percebe que isso não é uma mudança estrutural da sociedade. O primeiro deles, né, outros âmbitos que seriam importantes para que pudesse ocorrer uma cidadania plena da população trans, homo, LGBT como um todo, seria importante, por exemplo, discutir a questão da criminalização da homotransfobia. E isso não ocorre nas esferas de poder. E eu até apresentei argumentos mais profundos quanto a isso na videoaula anterior. Quem tiver interesse, peço que retome a videoaula anterior para poder ver o argumento que eu trouxe, né, para refletir sobre esse ponto. E um segundo aspecto, né, que é típico de uma racionalidade liberal. Inclusive, o Foucault ele coloca muito bem isso no livro História da Sexualidade, volume 1. O que ele vai dizer? Que com o avanço do liberalismo, e no mesmo sentido, a transformação na percepção das pessoas enquanto nicho de mercado, a transformação do cidadão em um consumidor, faz com que seja necessário uma mudança de tratamento jurídico. Então, por volta da década de 90, salvo engano, nós temos aí as primeiras mudanças da forma como a ciência encarava a homossexualidade. Então, no final do século XX, a gente tem, por exemplo, os processos de despatologização, ou seja, não identificar mais um homossexual como uma pessoa doente, como uma patologia. E percebam que isso vem par e passo a um surgimento de uma compreensão do homossexual enquanto um consumidor em potencial. Inclusive, é mais ou menos nesse contexto que você vai ter uma consolidação daquilo que ficou conhecido como mercado GLS. Então, percebam que, e aí eu estou dando esses exemplos aleatórios para chegar na seguinte conclusão, de que, geralmente, essas mudanças jurídicas, ou no caso de algumas identidades, né, o processo de despatologização, ele vem muito acompanhado com uma nova leitura que o mercado faz desses sujeitos. Então, esses sujeitos começam a ser percebidos como público e consumidor, e aí você vem como uma garantia de exploração econômica desse segmento, vem, portanto, também aí um reconhecimento ou uma salvaguarda maior por parte do direito. Eu estou colocando em relação à população homossexual, mas a gente pode perceber isso entre os mais variados grupos subalternizados da sociedade. Quando o mercado enxerga esse grupo de uma maneira diferente, geralmente você também tem aí evoluções jurídicas que vêm atender demandas desses respectivos grupos. E aí aquela ideia, né? É uma ideia que a gente já estudou quando a gente viu os aspectos introdutórios da biopolítica. Para ser um sujeito econômico, para que esse sujeito ele possa ser explorado pela prática econômica, ele precisa poder ser, né? Então, como que eu exploro a população homossexual como um público de consumo, como um potencial consumidor, se ele não pode ser homossexual? Então, eu tenho que ter o direito para dar uma guarida mínima para que esse grupo ele possa ser explorado enquanto consumidor. E aqui eu acrescento uma outra reflexão, que é uma reflexão do Bauman, né? O que ele vai colocar? Ele vai dizer o seguinte, olha, essa proteção jurídica ela vai se dar enquanto consumidor, enquanto consome, né?
E aí é exatamente o que a gente consegue perceber, por exemplo, no meio da indústria cultural. Então, geralmente, a construção que se faz do homossexual se dá muito a partir de uma ótica de consumidor, de uma pessoa rica, de uma pessoa erudita, de uma pessoa, né, enfim, que tem um potencial de consumo muito grande. E aí exatamente vem construindo esse imaginário, né, do homossexual, que necessariamente é um homossexual rico, e acaba se validando por causa do seu poder econômico. A questão toda será que esse reconhecimento em virtude do potencial de consumo é de fato um reconhecimento? Será que isso não seria um ato de incluir para excluir? Ou incluir somente enquanto se é consumidor, enquanto se tem poder econômico? E os demais segmentos da própria homossexualidade, né? O homossexual pobre, o homossexual periférico, será que ele tem essa mesma proteção, esse mesmo reconhecimento social do que o homossexual que tem condições econômicas? Ou de qualquer outro grupo, né? Quando a gente pensa tendo o poder econômico como esse balizador? Em síntese, qual que é o raciocínio que eu gostaria de passar para vocês? A gente tem essa função transformadora, que nesse caso, por exemplo, de atribuição de direitos civis, muitas vezes vem ligado a esse reconhecimento de mercado, enquanto o mercado reconhece. Até porque a gente também, o fato de ter a norma jurídica positivada, não quer dizer que ela é efetivada. Isso vai depender muito, de novo, das questões econômicas. Então, repito, né, para a nossa perspectiva, muitas vezes o que as pessoas interpretam como uma transformação, uma mudança estrutural da sociedade pela via do direito, nós chamaríamos disso de meras capacidades ou meras estratégias de resiliência, né, para fazer com que o mercado, as práticas econômicas consigam incidir sobre demais aspectos da sociedade, consiga explorar novos públicos, consiga explorar novos mercados, consiga massificar mais. Então, isso acaba sendo uma estratégia, né? Lembrando que, na perspectiva biopolítica, direito, economia, ou direito, como a gente disse, né, no vídeo aula anterior, ele é um vetor que reproduz, que impõe para a sociedade a racionalidade liberal, ou a episteme liberal. Essa, então, portanto, a partir finalizo aqui, né, esse papel, essa reflexão sobre a função transformadora, e a gente fecha esse ponto introdutório da temática de direito enquanto instrumento de controle social. Agora, nessa segunda parte do vídeo, eu gostaria de aproveitar para introduzir, né, para vocês a reflexão de um autor que está diretamente relacionado ao que eu acabei de dizer em relação à função transformadora. É um teórico brasileiro muito importante chamado Marcelo Neves. E o Marcelo Neves escreveu um livro muito importante para a sociologia jurídica, que é um livro chamado A Constitucionalização Simbólica. E nesse livro, da constitucionalização simbólica, ele desenvolve uma teoria da legislação simbólica, que é, então, a teoria que a gente passa aí a estudar logo na sequência das reflexões introdutórias acerca do direito. Então, para introduzir, né, e para contextualizar a teoria do Marcelo Neves, o que eu queria dizer para vocês? Que o Marcelo Neves, ele está exatamente nesse lugar de questionar, primeiramente, essa função transformadora do direito. Então, é um primeiro questionamento, né, que o Marcelo Neves vai fazer. E dois, né, pensando essas leis que são leis de vanguarda, pensando essas leis que, uma vez promulgadas, uma vez inseridas no ordenamento jurídico, são lidas como dispositivos, como leis, que teriam aí o papel de transformação estrutural da sociedade. Ele, enquanto um sociólogo do direito, ele vai se questionar, será que de fato transforma? E se transforma, transforma de que forma? Né? De que jeito? Por quais maneiras? E aí percebam que essa resposta, ela não é uma resposta fácil de dar. Por quê? Porque ele vai ver que, por exemplo, a Constituição, e por isso que inclusive o livro se chama Constitucionalização Simbólica. Ele vai perceber que a Constituição é uma Constituição
que tem dispositivos lindíssimos, né? É uma Constituição que é reconhecida como uma Constituição progressista, de ponta, por vários teóricos do direito no mundo, né? É uma Constituição que serviu de referência para a confecção de outras Constituições. Contudo, essa Constituição ela tem um problema de eficácia dentro da terminologia do Marcelo Neves, ou seja, esse texto constitucional ele tem muita dificuldade de ser implementado na prática. Então, de alguma maneira, percebam, isso é um indício ou isso é um sintoma para investigarmos mais a fundo essa função transformadora do direito. Então, a gente tem o direito que promete transformar estruturalmente a sociedade por meio de dispositivos jurídicos, porém, esses dispositivos jurídicos, quando promulgados, em grande medida, não encontram uma eficácia, não encontram uma facilidade em concretizar aquilo que está previsto no texto. Nesse caso, como entender isso, né? Como entender esse dilema? E é exatamente que vem a teoria da legislação simbólica. Já adiantando um pouco uma das conclusões do Marcelo Neves, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que essa legislação, por exemplo, da Constituição, que essa Constituição ela não encontra uma concretização no seu texto. Né? Então, o texto constitucional, em grande medida, não se verifica na prática, na realidade fática. É muito bonito na abstração, mas na prática ele não se configura, não se faz presente. Porém, isso não quer dizer que não gere efeitos. Né? Vai gerar efeitos que ele vai chamar de efeitos simbólicos, que de alguma maneira retroalimentam a ordem social dentro dessa racionalidade liberal que a gente vem aí discutindo nas aulas presenciais e também nas videoaulas. Pode ter ficado um pouco abstrato, mas eu acredito que no decorrer da minha exposição, não só nessa videoaula, mas na próxima, ou talvez em uma terceira videoaula sobre o pensamento de Marcelo Neves, as coisas fiquem mais fáceis de serem compreendidas. Nessa primeira videoaula, feita essa introdução, né, essa contextualização do pensamento do Marcelo Neves, eu só gostaria de apresentar alguns conceitos gerais, que são conceitos importantes, que a gente tenha um domínio mínimo deles, para que a gente possa avançar na reflexão acerca da legislação simbólica. Então, o primeiro conceito que eu queria apresentar para vocês, que é central no pensamento do Marcelo Neves, é a ideia de norma, ou de norma jurídica. Né? Como que o Marcelo Neves, e aí eu estou, de novo, né, apresentando para vocês o primeiro conceito de norma jurídica, como que o Marcelo Neves entende a ideia de norma jurídica? Para o Marcelo Neves, a norma jurídica ela tem dois elementos fundamentais. Quais são eles? Texto e finalidade. Repetindo, para a teoria do Marcelo Neves da legislação simbólica, a norma jurídica ela tem dois componentes básicos, o texto e a finalidade. O que significa cada um deles? O texto seria o escrito, né? Aquele escrito que foi positivado. Então, é aquilo que está escrito na literalidade da norma jurídica e que está previsto aí numa legislação infraconstitucional ou mesmo na própria Constituição. Isso seria o texto. A ideia é bem direta, bem objetiva mesmo. E a finalidade? A finalidade estaria ligado ao propósito da lei, a razão pelo qual a lei foi produzida. E aqui, para aproximar a teoria do Marcelo Neves daquilo tudo que a gente vem estudado até então, a gente pode subdividir essa finalidade do Marcelo Neves em duas. A finalidade mediata, ou última ou indireta, que seria a episteme liberal, e a finalidade imediata. Essa finalidade, gente, eu não vou explicar aqui porque eu preciso de uma videoaula só para explicar a finalidade imediata. Mas, num primeiro momento, o que é importante que vocês saibam?
que quando eu falo do segundo componente da norma jurídica para o Marcelo Neves, que é a finalidade, ela pode ser destrinchada em dois subtipos. Finalidade imediata, que é a que eu vou explicar em uma próxima videoaula, e a finalidade mediata, ou última, ou indireta, que é exatamente o que vincula a norma jurídica à episteme liberal. É a vinculação que faz com que haja uma unidade com a racionalidade do capitalismo liberal, neoliberal. Em relação ainda a esse primeiro conceito de norma jurídica, texto e finalidade, o que eu queria dizer para vocês é que entre esses dois elementos, ou esses dois componentes, texto e finalidade, o mais importante é a finalidade. É a razão ou o propósito pelo qual a lei ela foi produzida. Então, a gente fecha esse primeiro conceito de norma jurídica. A partir dessa relação texto-finalidade, a gente passa para a segunda parte, né, a segunda reflexão que eu gostaria de apresentar para vocês acerca do pensamento do Marcelo Neves, que está ligado à classificação da norma. Então, em relação à norma, e de novo, está ligado a essa relação texto-finalidade. Em relação a essa relação texto-finalidade, eu posso classificar as normas em dois grandes tipos. A norma que ele vai chamar de instrumental e a norma que ele vai chamar de simbólica. Qual que é a diferença entre cada uma delas? A norma instrumental é quando a finalidade da norma jurídica é igual ao texto. Quando há uma identidade entre a finalidade mediata e imediata e o texto que foi promulgado, o texto que foi positivado. A norma simbólica é quando a finalidade da norma é diferente do texto normativo, do texto que foi positivado. Repetindo, norma instrumental é quando a finalidade é igual ao texto. Norma simbólica é quando a finalidade é diferente do texto. Por que que essa classificação é importante? Não sei se recordam, eu disse há pouco para vocês que dentre os três elementos, a finalidade é o mais importante. Dizendo de uma outra maneira agora que eu apresentei a classificação para vocês, é dizer que a finalidade é o fenômeno que sempre prevalece. Então, o texto, ele prevalece em relação à finalidade, no caso da norma instrumental, porque o texto é igual à finalidade. Agora, nas situações em que a finalidade da norma é diferente do texto, vai prevalecer a finalidade. Que detalhe, né? Isso vai ficar mais evidente a partir da próxima videoaula. Pode ser o oposto daquilo que o texto tem colocado. Para não ficar tão abstrato, eu vou tentar dar alguns exemplos aqui. A norma de direito civil. As normas do direito civil, num geral, elas são normas o quê? Instrumentais. Por que que elas são instrumentais? Porque o texto do direito civil, ele se aproxima, ele é idêntico com a finalidade do direito em última instância, que é o que eu estou chamando de finalidade imediata. Então, num contexto de episteme liberal, em um contexto em que se tenta defender uma sociedade mercadocêntrica, ou seja, que gira em torno das práticas de mercado, uma norma jurídica que fortalece os interesses de mercado é uma norma jurídica que tem de prevalecer na sua integralidade. Ou seja, o texto você verifica na realidade fática. Então, um exemplo concreto disso. De acordo com o direito civil, o direito das coisas, é proprietário de um bem imóvel quem tem o registro do imóvel. Né? E isso, você não encontra uma exceção, a não ser que seja uma exceção que já está na lei também. Né? Então, você não vai ser considerado proprietário se você não tiver o registro do imóvel, salvo, repito, se entrar nas exceções que a própria legislação coloca. Você é proprietário se tiver o registro. Não tem o registro, não é proprietário. Simples assim. Não importa se tem contrato, não importa se tem recibo assinado, não importa nada. Para ser proprietário,
tem que ter o registro do imóvel. Simples assim, direto e objetivo. Esse é um caso de norma instrumental. E o mais importante, né? Percebam a razão de ser instrumental. Porque, como eu disse na videoaula, o direito civil, ele é um exemplo de uma norma jurídica que está abertamente, explicitamente vinculada à episteme liberal e aos interesses da racionalidade capitalista liberal. Pois bem, agora um exemplo de norma simbólica. A gente vai, por exemplo, lá na Constituição. Então, lá na Constituição, por exemplo, a gente tem a previsão constitucional de que as terras de comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, elas seriam, então, reconhecidas pelo Estado brasileiro. Ou seja, a terra ao qual eles ocupam seriam terras que seriam de titularidade dessas comunidades tradicionais. Agora, quando nós avaliamos as estatísticas, quando nós avaliamos a situação das comunidades indígenas hoje no Brasil, o que nós percebemos? Que essa Constituição, desde 1888, previa o reconhecimento dessas terras indígenas, mas que o percentual de terras reconhecidas é tão pequeno, é tão ínfimo, né, que essa norma ela não se concretiza no seu texto. Nesse caso, dessa norma indígena, nós estaremos diante de uma situação de uma norma simbólica, em que o texto não prevalece. Agora, e aí vem a indagação do Marcelo Neves, não quer dizer, o fato desse dispositivo jurídico lá da Constituição, de reconhecimento das terras indígenas, não prevalecer na prática, no seu texto, na sua literalidade, não quer dizer que não gere efeito nenhum. Não quer dizer que não gere um impacto na sociedade. E aqui eu vou adiantar um pouco, um tema da próxima videoaula, que seria um tipo de finalidade imediata, que seria uma espécie que ele vai chamar, o Marcelo Neves, de legislação álibi. O que é uma legislação álibi? É aquela legislação em que o legislador cria aquele dispositivo, não porque ele quer concretizar o que está no texto, mas muito mais porque ele quer construir um álibi para ele. Ele quer construir uma imagem de democrático, ele quer construir uma imagem para a sociedade de que está preocupado com a demanda das minorias políticas. No mesmo sentido, né? Quer produzir por parte dessas minorias, produzir por parte dessas minorias uma legitimidade social. Então, no caso, fazer com que os indígenas acreditassem no legislador constituinte, de que aquela Constituição ia alterar aquela realidade. Então, percebam que o texto não gerou efeito da literalidade, reconhecer a terra para a comunidade indígena. Porém, gerou outros tipos de efeitos, o que a gente vai chamar de efeitos simbólicos. Repito, construir a imagem do constituinte originário como sendo democrático, a ideia de que, a partir da Constituição, uma nova sociedade ia ser instituída. Esse imaginário se constitui por meio do direito. E o direito tem um papel importante, função pedagógica. O direito tem um papel importante na construção desse imaginário coletivo, de um sistema de convicções, de um sistema de crenças, de um sistema de valores. Nesse caso mesmo, de acreditar de que o Estado ele vai estar realmente preocupado com esse segmento da sociedade brasileira, né? Inclusive enfraquecendo movimentos sociais, né? Então é muito comum, inclusive é um dilema que geralmente alguns movimentos sociais passam, que é de acreditar, né? Olha, nós temos uma demanda, então vamos fazer com que essa demanda vire lei. E, uma vez essa demanda virando lei, logo o nosso problema será resolvido. Não necessariamente. Porque se essa lei, e aqui eu já acrescento um raciocínio, ela confrontar os interesses da episteme liberal, a sua finalidade imediata, que eu disse há pouco para vocês, qual que é a tendência, portanto, dessa norma não ser uma norma instrumental? Ela ser uma norma simbólica. Ela não vai se concretizar no texto, mas ela vai gerar efeitos outros. Um deles, como eu mencionei para vocês, pode ser de legislação álibi. Não é o único. Nós veremos mais para frente quais são os outros efeitos simbólicos possíveis. Ok? E para fechar essa primeira videoaula sobre o pensamento do Marcelo Neves,
nós trabalhamos aí a questão dos efeitos, né? E a questão é uma questão terminológica mesmo. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que devemos utilizar o termo eficácia quando nós nos estamos nos referindo às normas instrumentais, ou seja, em que a gente consegue perceber a concretização do texto. Por sua vez, as normas simbólicas, elas são efetivas, ou seja, não tem a concretização do texto, mas tem a concretização da finalidade imediata, que veremos na próxima videoaula, e, em última instância, da finalidade imediata, que é fazer valer os interesses da episteme liberal. Então, repetindo, a norma instrumental é uma norma que tem eficácia, porque concretiza o texto. E a norma simbólica, ela é efetiva, porque ela concretiza a finalidade e não o texto. Ok? Só algumas questõezinhas pontuais, né? Não existe uma norma jurídica que é eficaz ou efetiva ao mesmo tempo. Até porque não é possível ter uma norma jurídica que seja instrumental e simbólica simultaneamente. Ou ela é instrumental, ou ela é simbólica. Não existe as duas coisas em relação ao mesmo dispositivo. Tem sim, né? Diante de um mesmo diploma. Então, a Constituição tem partes que são mais instrumentais e partes que são simbólicas. Mas um mesmo dispositivo, um artigo tal, né, ser ao mesmo tempo simbólico e instrumental, isso não é possível. Ou é um, ou é outro. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado aí, né, que tenha ficado didático essa explanação inicial do pensamento do Marcelo Neves. Caso não tenham ficado, como vocês já sabem, me procurem no fórum, que lá nós teremos uma oportunidade melhor de tentar sanar as eventuais dúvidas de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima videoaula.